Você sabe o que um jatobá, um lobo-guará e uma siriema têm em comum? Todos esses organismos são encontrados no Cerrado brasileiro. O segundo maior bioma da América do Sul e abriga 5% de toda a biodiversidade mundial. Esse é o Cerrado. O Cerrado é um dos 5 biomas brasileiros e ele ocupa 24% de todo o território nacional, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele se concentra no Planalto Central e se conecta com os 4 biomas brasileiros. Ocupa estados da região Oeste e Sudeste e parcelas menores da região Norte, Sul e Nordeste. É conhecido como berço das águas por nascerem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. Ele funciona como uma floresta invertida, enquanto outros biomas, como a floresta amazônica, possuem árvores grandes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito profundas, que podem chegar a 15 metros de profundidade. Nem sempre o Cerrado foi visto como berço de biodiversidade. Antigamente se acreditava que era um bioma pobre, que não tinha tanta biodiversidade como outros ecossistemas, como Mata Atlântica e florestas tropicais. Mas hoje, depois de muitos estudos, o Cerrado é reconhecido como uma das savanas biologicamente mais ricas do mundo. Pensava-se que o Cerrado tinha meio que ia sobrando dos outros, tinha uma outra coisa. Mas isso refletia muito a falta de estudos que há para o Cerrado. E assim que começou a haver um investimento forte em perceber quem é que era a fauna do Cerrado, como é que ela estava distribuída, começou-se a entender que realmente o grau de endemismo é absurdo e que é uma das savanas mais, com o maior alto grau de endemismo, das savanas mais ameaçadas. A gente chama essas espécies de espécies endêmicas, o que significa que elas acontecem especificamente, particularmente, em alguma região do planeta Terra. E, consequentemente, o lugar em que elas acontecem a gente chama de área de endemismo. Cada uma dessas áreas com o seu determinado grau de endemismo, dependendo da quantidade, do número de grupos endêmicos que ela abriga na sua região. É muito complicado por várias questões, mas uma delas tem a ver com uma espécie que ocorre 100% num lugar, nós podemos dizer que ela é endémica, ok. Se ela ocorrer 99%, ela deixa de ser endémica só porque 1% dos seus registros estão fora, há 1% dos registros que são marginais à Mata Atlântica e a espécie pôs um pé fora do Cerrado já deixa de ser endémica. Então é muito complexo definir o que é endemismo. Não só isso, mas em muitos lugares o Cerrado, como grande parte das outras fronteiras naturais, não é uma queda abrupta onde tem um Cerrado, anda um metro para lá, já é Mata Atlântica, já é uma mata completa, não, um gradiente, né? Então, exatamente, saber onde é que é o limite do Cerrado é uma das principais barreiras. Mas para nós conseguirmos delimitar o que é o Cerrado, podemos dizer que uma espécie é endémica desse lugar. Mas o que é esse lugar? Onde é que esse lugar começa? Onde é que ele acaba? Esse é um dos principais desafios. E o outro é até quanto é que nós consideramos que essa espécie é endémica, dependendo do número de ocorrências. Mas para quem trabalha no Cerrado, nós sabemos que há certas espécies que nós podemos garantir que nós encontramos nesse tipo de habitat. O Cerrado possui diversas fitofisionomias, e isso é extremamente importante para as dinâmicas de especiação e criação de zonas de endemismo dentro desse bioma. As fitofisionomias do Cerrado formam uma malha heterogênea no espaço, com áreas abertas, como os campos limpos e os campos sujos, áreas um pouco mais arborizadas, como os campos de cerrado e o cerrado centro distrito, e áreas mais florestais, como os cerradões e as matas de galeria, que acompanham rios e outras regiões com afluentes d'água. Dessa forma, algumas espécies são limitadas por esses espaços por conta de questões do seu comportamento, hábitos ou questões da sua ecologia. Por exemplo, uma espécie que ocorre naturalmente em áreas abertas dificilmente vai cruzar esses espaços mais florestais, como os cerradões e as matas de galeria. Assim, elas ficam restritas em um certo espaço, como se fosse uma dinâmica de ilhas. Assim, aumentam-se as chances de você ter espécies endêmicas de uma região que sofre especiação por conta dessa separação pelas fitofisionomias, que vão apresentar desafios e pressões ambientais diferentes. Eu acho que essa heterogeneidade é muito mais clara em biomas ou em domínios como o Cerrado. A Mata Atlântica tem também divisões de fitofisionomias, nós temos partes mais mata de encosta, temos parte mais mata de planalto. No Cerrado essas diferenças são muito marcadas. Então, uma das coisas dessa heterogeneidade tem a ver com as fitofisionomias. Basicamente, ela tem a ver com a composição fitológica desse lugar, né? Então, há lugares com mais gramíneas, por exemplo, o Campo Sujo, ou o Campo Limpo, aliás, que tem ainda menos árvores do que o Campo Sujo, até Cerradão ou matas de galeria, que são
são fitofisionomias que têm muito mais árvore. Essa diferença toda, essa heterogeneidade, faz com que o endemismo possa ser não só uma grande escala, como no Cerrado, existem espécies que são endémicas do Cerrado, e existem espécies que são endémicas de certas fitofisionomias dentro do Cerrado. E isso não quer dizer que elas sejam endémicas, lá está, de savana necessariamente. Há espécies que são endémicas de mata de galeria dentro do Cerrado. Então são espécies que elas são endémicas de floresta, mas é uma floresta associada a um curso de água dentro do Cerrado. Então um tipo de endemismo a uma escala menor. Ela continua a ser endémica dentro do Cerrado, mas num tipo específico de Cerrado, que são essas matas de galeria. Então existir esse tipo diferente de recorte faz com que exista mais endemismo, porque não só as espécies só existem dentro do que é o limite do Cerrado, mas há espécies que só ocorrem em campo limpo, porque têm um tipo de solo mais arenoso, porque têm temperaturas mais altas, porque chove menos. Então isso leva a que o endemismo funcione nessas duas escalas, uma escala maior a nível do domínio como um todo e endemismo a nível da fitofisionomia, por exemplo. A parte da ciência que estuda esse padrão de distribuição de espécies ou grupos e como que ele chegou até lá é a biogeografia. A evolução geológica e climática do Cerrado é marcada por transformações profundas que ocorreram ao longo do final do Terciário e durante o Quaternário. Esses períodos foram caracterizados por alterações na disponibilidade de água que influenciaram o avanço e a retração de florestas e savanas em várias partes da América do Sul. Tais mudanças climáticas contribuíram para a consolidação do Cerrado como um bioma distinto, com adaptações únicas e condições ambientais adversas, como solos pobres e a ocorrência frequente de incêndios naturais. Evidências sugerem que as adaptações ao fogo já estavam presentes na vegetação há cerca de 32 mil anos, indicando que este elemento teve papel essencial no desenvolvimento da biodiversidade local. Apesar da vegetação se regenerar e as queimadas serem importantes para o bioma, a influência humana tem agravado muito isso, sendo que houve um aumento de 116% das queimadas desde o último ano, em 2023. Essa influência humana ela é uma das maiores questões quando a gente fala de conservação. Só em 2020, o Cerrado teve uma área desmatada de 5 vezes a cidade de São Paulo. Além das influências climáticas, o Cerrado também foi moldado por significativas transformações geológicas. Durante o Terciário, movimentos tectônicos na América do Sul resultaram na formação do Planalto Central, onde hoje o Cerrado está localizado. Esse processo elevou extensas áreas do continente, contribuindo para a criação de um ambiente predominante de planícies altas, caracterizada por solos antigos e profundamente intemperizados. Esses solos, pobres em nutrientes e com alta concentração de alumínio, exercem forte pressão seletiva sobre as espécies vegetais, favorecendo adaptações específicas como sistemas radiculares extensos para a busca de nutrientes. No Quaternário, as oscilações climáticas, como períodos alternados de maior e menor umidade, intensificaram a deposição de sedimentos e a formação de chapadões e de veredas, que são características muito marcantes da paisagem do Cerrado. Adaptações como raízes profundas e cascas espessas mostram como o fogo contribuiu para a seleção natural das espécies locais, reforçando a sua resiliência em condições extremas. Quando falamos de conservação de espécies, muitas vezes a palavra endemismo é utilizada de forma equivocada, porque a distribuição exclusiva de uma espécie em uma determinada área não necessariamente tem correlação com o seu grau de vulnerabilidade à extinção. Para a conservação, o conceito de endemismo é importante para a gente entender a distribuição e história natural das espécies e assim estabelecer áreas prioritárias para a conservação, como, por exemplo, da localização de centros de endemismo. Isso pode acontecer caso essa espécie ocorra em uma área muito restrita ou que está vulnerável a outras ameaças, mas não necessariamente o endemismo caracteriza esse grau de ameaça daquela área. A principal questão, e isso tem a ver com muito do que nós trabalhamos na biologia, é que nós estamos sempre numa luta contra o relógio. Né? Nós sabemos que o nosso tempo é contado, o nosso esforço é contado, o nosso dinheiro é contado. Isso leva a que nós tenhamos de priorizar coisas. É melhor investir tempo, dinheiro e esforço em coisas que nós não podemos encontrar em mais lugar nenhum. Né? Coisas que nós não temos um plano B. Se esta espécie que é endémica daqui desaparecer, nós não podemos ir a outro lado e encontrá-la
independentemente para que é que nós precisamos dessa espécie, seja pelo valor ético de uma espécie que tem direito a existir, seja porque nós queremos estudar outros, para a sua ecologia, a sua evolução, ou até mesmo usos para a sociedade. Não é? Depois de saber tudo isso, a gente consegue concluir que muitas políticas de conservação e preservação se utilizam desses estudos de biogeografia para tomarem algumas iniciativas em determinados biomas. Mas a gente tem que lembrar que a gente só consegue estudar um bioma e tomar alguma iniciativa quando a gente compreende a biodiversidade de determinado local.